Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Tenho aqui essas madeiras que são as almofadas dos quadros de alumínio das portas de correr de armário. Quando a gente faz aqui na Stenhouse as portas de correr de armário, geralmente, quando a porta é de madeira, é uma madeira, mas a gente pede lá de um fornecedor quadro de alumínio com kit e trilho para fazer a montagem das portas. Veio o quadro, eu corto as madeiras nos quadros, do tamanho com uma folguinha de 1 milímetro, e aí eu vou começar esses rebaixos aqui. Eu passo a parte em pé primeiro, vou passando os 4 lados da peça, sempre, pessoal, devagarzinho, com cuidado. Eu passo bem devagar por causa que isso é um corte que, como a serra está trabalhando mais ou menos 4,5 centímetros de altura, ele pesa um pouco ali no motor, por causa que a minha máquina é monofásica. Se for um motor trifásico, é um motor mais forte. Aí eu vou fazendo os lados da peça. Passo a peça um lado comprido, eu começo sempre por um lado maior ali. Agora eu passo o lado em pé. Encosto ela lá no guia. Vejo se ela está bem aprumadinha, encostada no guia da máquina. E aí eu empurro junto com o carro, porque a peça está apoiada em cima do carro empurro junto com o carro para poder ter a peça bem firme em cima. Então o lado da frente da porta, que fica para fora, é o lado que está encostado no guia. Quando eu apoio, eu encostei o cantinho ali, que está virado para mim, que é o lado que vai ser tirado um pouquinho depois. Porque às vezes quando a gente vai encostar a porta em cima da máquina, uma peça maior, se a gente não encostar com cuidado, ele amassa o cantinho. Por isso que eu encostei ele com a peça um pouquinho inclinada, porque aquele lado ali, se amassar, se danificar, não tem problema, porque é o lado de dentro da porta onde vai ser feito o outro recorte, retirando aquela parte. Este recorte ali, que a gente está aqui para fazer, é a espessura do perfil que tem que fazer esse rebaixo em volta da madeira para poder encaixar dentro do quadro. E eu vou fazendo os 4 lados, faço da outra peça também e vamos trabalhando. Sempre com cuidado, porque é uma peça grande, a gente tem que apoiar ela devagarzinho, tem que estar com ela sempre bem equilibrada, no prumo em cima da máquina. A gente olha, encosta no guia, equilibra bem a peça, afirma bem ela para ela não ficar balançando e vai empurrando o carro junto, para ela ir bem encostadinha do guia, bem equilibrada, para não acontecer nenhum erro e a gente não danificar a peça. Essa já está pronta. Agora eu pego a sobra que eu abri, a porta, a madeira, e eu fiz o mesmo processo nela, daquele rebaixo ali. Agora eu já vou tirando a outra parte, que é o outro lado. Como essa aqui é a sobra da madeira, que eu já aproveitei, e agora eu fiz o corte em pé, agora eu estou passando ela, tirando o outro lado, confiro a medida, que é a parte interna lá do perfil, e eu encaixo ela dentro da porta, com o quadro montado, para ter certeza que vai encaixar a peça, Então eu faço com essa sobra, porque agora a hora que eu passar a peça grande, que é a parte pronta da porta, ela já vai estar do tamanho certinho. Ali, tem uma folguinha bem pequenininha e lá naquele outro cantinho onde eu mostrei tem uma folga um pouquinho maior. Eu deixo 1 milímetro de cada lado. Agora eu vou passar a porta. Aí a parte externa desse tamanho da madeira fica 1 milímetro afastado do perfil lá dentro, para a mudança de temperatura não fazer a porta empenar. A parte do miolo de dentro, que é a outra parte do recorte ali,
ele fica menos de 1 milímetro, fica em torno de um meio milímetro para a porta inteira. Então ele tem uma folguinha mais ou menos de uma fita de borda só, né, daquela mais fina. E eu vou passando toda a extensão da porta, porque eu já testei com aquela sobra, então agora eu tenho garantido que essa madeira vai encaixar perfeitamente como eu quero dentro do quadro de alumínio. E aí eu vou fazendo. Na hora de virar, a gente tem que cuidar para não bater, para não danificar a peça. Então, a gente encosta bem certo no guia e levar, pessoal, ó, sempre bem alinhado. Eu levo sempre naquele guia fixo lá, ó, aquele guia móvel lá, ó. Aquele lá onde está do lado da máquina. Eu sempre levo ele encostado no esquadro naquele guia. Por quê? Porque lá é a medida que eu tenho exata da serra para o guia, né? Da sobra que eu tenho que ter ali. Então eu não posso deixar que sobre madeira. Eu tenho que tirar o que está na medida exata lá do guia, para a porta não ficar fora de esquadro. Eu já vou quebrando as sobras que eu vou tirando, eu já vou jogando dentro do latão, para não ficar aquelas madeiras no chão, para ficar atrapalhando aonde a gente está trabalhando em volta da máquina. Então vai estar sempre limpo. Aí fica, pessoal, ó, esse rebaixo aqui, ó, que vai encaixar lá no perfil. Isso ali é a grossura do perfil que tem lá. Agora estamos aqui com o quadro. Ó, esse é o tipo do puxador, é um puxador cunha. O rodízio da parte de baixo. Agora eu vou fazer a abertura da fixação das esquadretas, né, do quadro de alumínio. Ó. Eu solto em um lado em cima para poder abrir ela aqui, ó, abrir ela aqui. Agora eu abro lá do outro lado, aqui é a parte de baixo, e deixo em formato de L. Eu sempre faço a colocação da madeira no lado do puxador. Por quê? Porque já é o lado que a porta vai ficar bem encostada, então eu já deixo a porta no esquadro por este lado. E detalhe, pessoal, eu não uso cola, é simplesmente encaixado. Por isso que tem uma folguinha nesta parte, né, desta aba que ficou aqui, ó, em relação ao perfil, e na parte interna do perfil ali, a medida é bem exata. Tem uma folguinha bem pequena, porque essa parte ali ela não vai mudar tamanho em relação à umidade ou ao calor, né? E esta parte de fora, que é aquela aba que fica ali, ela acaba mudando um pouco e acaba empenando. Eu já tive problema com isso. E uma vez eu também colei a porta e também deu problema. Por isso que eu não colo. Eu faço o quadro, a madeira no esquadro, bem certinho. E daí eu faço, ó, a montagem da porta, deixando ela bem no esquadro, porque a madeira está no esquadro, então o quadro vai ficar no esquadro também em relação à madeira, porque a madeira não tem folga. Agora eu faço a fixação do parafuso de um lado, encaixo e faço o do outro também. E assim a porta está montada. Ó. A porta fica bem justinha dentro da madeira, na parte interna lá daquele perfil, e nessa orelhinha de fora aqui, ó, ela tem a folga para que se acontecer, dar uma mudança de temperatura, umidade e calor, não empenar a porta. E esta porta já está montada. Temos aqui, ó, todo o acabamento feito junto ao perfil, a parte do puxador, quadro montado, confiro sempre os cantos. O kit que a gente usou nessas portas, que o fornecedor de portas colocou para nós, é o joelhinho. Essa é a parte de baixo. Ó, ali tem uma folguinha, mas é bem essa folguinha que eu falo, pessoal, ela é bem pequenininha, bem pequena mesmo.
E daí na parte de cima a gente tem um lado que funciona como guia, né? E aqui tem o outro lado que é com amortecedor para fechar. Você gostou? E esse foi mais um vídeo. Deixe seu comentário, segue, comente e compartilhe.